Oi, tudo bem? Meu nome é Mariana Andrade, eu sou nutricionista e esse é o segundo vídeo falando uma coisa que é um problema para muita gente. Como é que eu posso consumir doces, como é que eu posso manter sobremesas na minha vida sem ter um impacto tão grande na minha saúde? No primeiro vídeo eu falei algumas coisas que eu acredito que você pode fazer para melhorar essa relação do açúcar com a alimentação e a saúde. E nesse segundo vídeo eu vou falar algumas coisas que eu acredito que você deve evitar para continuar nesse caminho. Então, para começar, o que eu acredito que você precisa fazer é diminuir a chance de você consumir esses alimentos. Como assim? Não tendo disponível. Muito mais fácil a gente conseguir não consumir ou se controlar quando a gente não tem diante de nós uma caixa de chocolate. É muito mais fácil a gente conseguir controlar um certo impulso quando a gente não tem algo tão perto da gente. Então a minha primeira dica é que você tenha esse cuidado de não ter uma oferta muito grande de doce de açúcar disponível na casa ou no trabalho, de maneira que em qualquer momento, por impulso, você pode chegar a consumir esses alimentos. O segundo ponto é algo extremamente importante e eu acredito que é o principal problema da maior parte das pessoas que consomem açúcar de maneira mais desequilibrada. Geralmente as pessoas dão ao açúcar, dão ao doce um poder muito grande, um poder de suprir carência, de aliviar o estresse, de trazer felicidade, diminuir a ansiedade. O grande problema do consumo de doces é quando eles vêm na forma de querer suprir alguma necessidade que não é fisiológica, que não é fome, é muito mais a fome emocional. Então, se você tem a sensação de que você em algum momento você precisa de um doce, é justamente nesse momento que você precisa ter um pouquinho de paciência e se perguntar de fato o que é que você precisa. A gente não precisa de doce hora nenhuma, a gente simplesmente se habitua com o prazer que esse doce dá, a gente se acostuma a incluir ele na nossa rotina e a gente se acostuma a usar esse doce como uma forma de suprir as nossas carências ou aliviar as nossas emoções. O terceiro ponto vai depender muito de como cada pessoa reage em relação a isso. Mas o que eu tenho para te dizer é: cuidado com a restrição que você estabelece para você mesmo. Muitas vezes a gente se impõe uma restrição que a gente não dá conta de manter por muito tempo. Então, se você diz que você nunca mais vai comer açúcar, vai passar um mês sem comer açúcar, é bem provável que ao final desse mês você tenha episódios de compulsão ou até mesmo durante esse processo. Então, muitas vezes você estabelece que só vai comer doce no final de semana, passa a semana toda se sentindo privado disso, querendo comer açúcar, querendo comer alguma sobremesa e fica se contendo, e aí chega no final de semana você acaba exagerando, você come muito mais do que você comeria porque você está se sentindo livre porque é aquele dia que você vai comer sobremesa. Então é preciso que você observe como é que você lida melhor com isso, se é melhor ter uma liberdade em relação a outros momentos e de fato escolher o momento que você quer comer um doce ou você estabelecer um dia e um horário para consumir algo. E eu acredito que quando a gente estabelece muitas regras ou se impõe restrições muito grandes, a chance de ter momentos de desequilíbrio de compulsão são maiores. Outra coisa que eu também já fiz e hoje eu não faço mais é tentar se enganar. Bom, tem duas coisas. A gente não pode ceder sempre e a gente não pode se privar sempre. Esse é um exercício que a gente vai precisar fazer. O que eu quero dizer? Tem dia que você quer comer um doce, né? Aí você estabelece que você não vai comer o doce, você vai comer uma banana passa. Aí você come a banana e diz, poxa, não era o que eu queria. E aí você vai pensando em outra coisa. Não, eu vou comer granola, que granola também é doce, né? Aí você come a granola e não passa. E aí, nessa busca por algo mais doce, no final das contas você vai acabar comendo chocolate, que era o que você queria inicialmente. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente tenta se enganar colocando outras coisas no caminho, mas no final das contas a gente vai comer exatamente o que a gente queria. Então, às vezes, a gente acaba comendo muito mais tentando se enganar, comendo banana, comendo fruta seca, comendo alguma coisa com canela, e no final das contas ainda acaba comendo chocolate. Então, você vai acabar comendo muito mais do que você comeria do que se você simplesmente aceitasse a sua vontade e de fato comesse um pedacinho de chocolate depois do almoço. Essa é uma questão que depende muito de cada pessoa também,
mas é um exercício de ser sincero com você mesmo e ter um certo controle para que você não fique o tempo todo se burlando, tentando se enganar e gerando episódios que vão acabar fazendo com que você coma muito mais do que inicialmente. Nesse processo todo de restrições, de privações, de muitas regras, o que acontece é que quando você decide comer, você come com culpa. Eu cheguei a falar no primeiro vídeo de maneira mais rápida que quando a gente come com culpa, a gente não come menos e a gente não come melhor. Geralmente, quando a gente come com culpa, a gente come com pressa, a gente não aproveita e a gente come em maior quantidade. E no final disso tudo, a gente acaba arrependido e esse processo de sofrimento vai sendo gerado um estresse desnecessário. Então, a partir do momento que você está comendo de maneira mais consciente, coma devagar, coma sem culpa. Você ter uma sobremesa com a cauda de culpa não vai fazer com que ela seja menos nociva para você, muito pelo contrário. Então, decidiu comer, coma devagar, coma sem culpa, seja feliz e cuidado com as restrições excessivas que você se impõe. Muitas vezes não é o caminho para você conseguir ter uma relação mais bacana com a comida de maneira geral e com as sobremesas também. Espero que esses vídeos tenham te ajudado. São coisas que eu na prática vivo e pratico e são coisas que para mim fizeram muita diferença. Eu espero que possa te ajudar. Um grande beijo e até o próximo vídeo.